sim, com certeza. Com certeza. É que tem um filósofo francês que é o Jean-François Lyotard. Ele usa um conceito chamado contenda, que é quando tem dois grupos que é tão... a diferença de poder é tão grande entre esses dois grupos, né? É um campo de jogo absolutamente injusto, né? Que a vantagem de um sobrepuja completamente o outro, né? E silencia o outro. Então, eu vejo isso nessa fala dele, não reconhecer que os bajorianos estavam em guerra, né? Porque para eles, não. Eles simplesmente silenciam, cara. Não, vocês não são nada. Nós somos superiores a vocês. A gente faz guerra com formigas, com insetos? Não. Elas são um incômodo. E os nazistas aplicaram essa lógica aos judeus, né? Eles chamavam judeus de ratos. Né? Ratos, e depois foi uma escalada, né? Ratos, depois chegou em insetos, né? E aí, como é que se matavam os insetos? Tinha os filmes lá. Eu acho que no Arquitetura da Destruição, que tu mencionaste, Silvio, aparece as propagandas do Zyklon B, né? Que era o veneno, que eles usavam para matar insetos. E aí foram convencendo os alemães de que a gente vai usar para matar os judeus também, porque eles são insetos. É uma coisa, assim, trágica, né? E impressionante. Mas eu queria fazer um comentário ainda da banalidade do mal, né? Da Hannah Arendt, porque, e vindo aqui na fala do Kleber, que mencionou as diferenças entre o Eichmann e o Maritza, né? Sim, são muito diferentes. Eu acho que a semelhança que se marca, ser mais marcada no episódio, é deles serem funcionários, serem burocratas, né? Serem burocratas. Mas enquanto o Maritza, ele vivenciou a experiência de um campo de extermínio, de ouvir os gritos, o Eichmann, ele não viveu isso, ele era realmente um burocrata, ele só assinava e carimbava papéis e planejava como que seria feito o transporte, por qual trem, por qual linha férrea, né? Ele não teve contato com a sujeira, com a morte, né? Então, isso é uma coisa que chamou muita atenção e criou uma grande dificuldade para os juízes do caso dele, lá no julgamento dele, porque os juízes não sabiam o que pensar. Eles nunca tinham visto algo assim, né? Ele simplesmente não reconhecia que ele tinha feito alguma coisa errada. E aí, não, então ele é maluco, né? Trouxeram psicólogos, psiquiatras. Não, o cara é normal, não tem nenhum problema. Né? O cara é normal. Ele era um burocrata dentro da lógica de extermínio dos nazistas. Ele agia normalmente. Para ele, aquilo era o normal, né? Então, isso causou um grande espanto, assim. E aí a Hannah Arendt traz essa expressão de banalidade do mal, né? Que o mal era uma coisa que ele fazia um mal imenso, mas não via aquilo como maldade, né? Mas a Hannah Arendt tem um problema seríssimo, porque ela prega o nazismo como algo inédito, como uma violência inédita. Tem suas particularidades próprias? Tem, evidentemente, né? Como todo fenômeno histórico, seu contexto, o seu lugar no tempo, no espaço, mas ela ignorar a escravidão africana, o genocídio indígena e toda a tradição colonialista, dizendo que não há parâmetros para medir o nazismo? Não, evidentemente que há parâmetros, sim. É que a pesquisa da Hannah Arendt é muito mais no campo ali da filosofia, e ela não era historiadora também, né? Então tem esse detalhe que a gente tem que separar as vertentes, que, por exemplo... Mas o grande crime que ela cometeu foi a categoria de totalitarismo, né? Sim, que é uma picaretagem para colocar o comunismo e o nazismo na mesma... E ela produz, exatamente é o que eu ia falar, e ela produz uma releitura também desses movimentos históricos muito perigosa, né? Muita gente utiliza Hannah Arendt para dizer que nazismo é de esquerda, por exemplo. Muita gente usa os escritos dela. Não que ela tenha dito isso, ela nunca disse isso, mas dá a entender. Esse é um problema. Mas não era novidade nenhuma. Eu não digo isso com... Ela escreveu um livro argumentando isso, né? Que é aquele colonialismo, imperialismo e totalitarismo, né? Na verdade, ela tinha escrito as duas primeiras sessões do livro são excelentes, no qual ela faz um estudo ali do imperialismo e do colonialismo, né? Aí, só que daí ela vai para os Estados Unidos, lá começa a ser assediada por Departamento de Estado dos Estados Unidos, bibibi, babó, vamos bancar aqui publicações. Ela enxerta
aquele Na época do capítulo... macartismo também, né? Ela chega bem nessa era, né? Bem na era bem macartista. Aí também. enxerta aquele capítulo do totalitarismo no qual ela argumenta que, no final das contas, União Soviética e a Alemanha nazista é exatamente a mesma coisa. São totalitaristas. Uma visão historicamente equivocada, porque ela tira o contexto, né? Ela descontextualiza, na verdade. O Jonathan está lembrando aqui, ó. O Losurdo já alertava sobre a Hannah Arendt. Aí, muito bem, Jonathan. Losurdo é o cara que denuncia a Hannah Arendt nessa questão do totalitarismo. Tem um artigo dele maravilhoso, no qual ele analisa a categoria de totalitarismo dela. Que daí ele diz, bom, essa categoria, então, a gente, em determinados pontos da história, a gente pode aplicar nos Estados Unidos, pode aplicar na Inglaterra, pode aplicar na França, né? Serve para tudo.